Em 1954, um engenheiro brasileiro, Heitor Mendes, trabalhava perto da Grande Pirâmide de Gizé, quando sua picareta encontrou algo impossível, um compartimento selado, completamente selado. E dentro dele, um antigo manuscrito que mudaria tudo o que sabemos sobre o nome de Deus. Mas aqui está o que nunca te contaram na escola, o que os livros de história omitiram e o que muitos ainda preferem manter em segredo. Esse manuscrito não continha apenas um nome. Ele continha uma sequência, uma vibração específica. E quando você entender seu real significado, você nunca mais olhará para o universo da mesma forma. Você já se perguntou por que certas palavras têm poder? Por que alguns sons o fazem sentir algo profundo, quase inexplicável? Como se algo dentro de você reconhecesse uma verdade ancestral. Esse manuscrito descoberto sob Quéops pode ter a resposta. E hoje, você vai descobrir não apenas o que estava escrito nele, mas por que foi selado por milênios. E por que talvez deveria ter continuado assim. Porque algumas verdades mudam tudo. A primeira coisa que você precisa entender é que a Grande Pirâmide nunca foi apenas uma tumba. Nunca. Os antigos egípcios sabiam de algo que a ciência moderna está apenas começando a redescobrir. Eles entendiam que o universo inteiro é vibração. Tudo vibra. Sua mesa vibra. Seu corpo vibra. Seus pensamentos vibram. E existe uma frequência específica, uma vibração primordial, que os antigos chamavam pelo verdadeiro nome de Deus. Quando Heitor Mendes abriu aquele compartimento secreto, ele encontrou mais do que um manuscrito. Encontrou inscrições sagradas que não seguiam o padrão normal. Símbolos que pareciam querer capturar não apenas significado, mas som, frequência, como se os antigos escribas estivessem desesperadamente tentando preservar algo que transcendia a linguagem escrita. O manuscrito estava envolvido em tecido sagrado, não um linho comum. Um tecido tratado com uma resina que os arqueólogos nunca conseguiram identificar completamente, como se quisessem proteger não apenas o manuscrito da umidade, mas da própria passagem do tempo, da própria realidade física. E aqui é onde a história fica estranha. Quando os primeiros tradutores tentaram decifrar o texto, algo aconteceu, algo que foi rapidamente abafado. Vários deles relataram experiências incomuns, sonhos vívidos, sensações de presença. Um deles chegou a afirmar que podia ouvir o texto, mesmo quando estava em silêncio absoluto. Coincidência? Talvez. Ou talvez os antigos conhecessem algo sobre a natureza do som, da vibração, que nós estamos apenas começando a entender. Você sabia que a física quântica descobriu que no nível mais fundamental, tudo no universo são ondas, frequências, vibrações em campos de energia? Os antigos egípcios sabiam disso há 5.000 anos. Eles construíram a Grande Pirâmide com proporções matematicamente perfeitas, não por acaso. Cada medida, cada ângulo, cada pedra foi colocada para criar algo específico. Uma câmara de ressonância, um amplificador cósmico. E esse manuscrito? Esse manuscrito continha as instruções. As instruções para pronunciar o nome que faz o universo vibrar em sua frequência original. Mas vamos devagar. Porque isso não é lenda. Isso não é misticismo barato. Isso tem base científica que vai te surpreender. Em 2016, pesquisadores de um instituto de pesquisa descobriram algo revolucionário. Eles mediram a frequência de ressonância da cavidade formada entre a superfície da Terra e a ionosfera. Sabe qual foi o resultado? 783 Hz, uma frequência específica que vibra constantemente ao redor de todo o planeta. Os cientistas chamaram isso de ressonância terrestre. Mas aqui está o interessante. Quando eles analisaram as proporções da Grande Pirâmide, descobriram que a Câmara do Rei ressoa exatamente nessa mesma frequência. Exatamente. Como os antigos egípcios sabiam disso? Como eles conheciam uma frequência que só foi descoberta pela ciência moderna em 2016? A resposta pode estar no manuscrito, porque o que estava escrito nele
Não era apenas um nome, era uma partitura, uma fórmula sonora. Uma receita vibratória para sintonizar a consciência humana com a frequência fundamental do cosmos. E talvez isso seja exatamente o que sempre chamamos de o nome de Deus. Pense assim, se Deus é tudo, se Deus é o universo inteiro, então o nome de Deus não seria uma palavra comum. Seria a vibração que mantém toda a criação unida, a frequência que faz as estrelas brilharem, os planetas orbitarem, os corações baterem. Isso faz sentido para você. Porque agora as coisas ficam realmente interessantes. O manuscrito não estava sozinho naquele compartimento secreto. Havia outros objetos, cristais de poder polidos de uma forma específica, metais combinados em proporções que os cientistas modernos reconhecem como supercondutores primitivos. E algo mais. Algo que os arqueólogos oficiais preferiram não divulgar. Instrumentos musicais. Mas não instrumentos comuns. Instrumentos projetados para produzir frequências muito específicas, frequências que, quando combinadas, criam padrões de onda complexos, padrões que a ciência moderna chama de frequências de cura. Você já notou como certas músicas te fazem chorar sem motivo? Como alguns sons fazem você se sentir em paz instantaneamente? Como sua voz muda quando você está realmente emocionado? Isso não é psicológico. Isso é físico, vibracional. Seu corpo reconhece certas frequências porque você é feito das mesmas ondas que compõem todo o universo. Você é literalmente uma sinfonia andante. E quando você ouve a frequência certa, toda a sua estrutura molecular ressoa. Os antigos sabiam disso. E eles preservaram esse conhecimento da única forma que sabiam que sobreviveria ao tempo. Selaram em pedra. Guardaram sob a maior construção que já fizeram e deixaram instruções muito claras de como usar. Mas essas instruções vieram com um aviso que talvez explique por que o compartimento estava selado, por que o manuscrito estava protegido não apenas do tempo, mas de olhos curiosos, porque pronunciar o verdadeiro nome de Deus não é brincadeira. Quando você vibra na frequência fundamental do universo, você não permanece o mesmo. Você não pode. É impossível. Sua consciência se expande. Sua percepção muda. Você começa a ver coisas que sempre estiveram lá, mas que sua mente nunca conseguiu processar. E nem todos estão preparados para isso. O tradutor principal do manuscrito, Dr. Bento Pereira, trabalhou no projeto por 3 anos. 3 anos decifrando cada símbolo, cada nuance, cada vibração implícita no texto. E no final do 3º ano, ele fez algo que ninguém esperava. Ele desapareceu. Não morreu. Desapareceu. Deixou tudo para trás. Casa, família, carreira. Deixou apenas uma nota dizendo que agora entendia por que algumas portas devem permanecer fechadas. Seus colegas encontraram seus arquivos pessoais, páginas e páginas de anotações sobre frequências, vibrações, matemática sagrada, e no final, uma frase escrita dezenas de vezes. O nome não é para ser falado. O nome é para ser vivido. O que isso significa? Significa que o verdadeiro nome de Deus não é uma palavra que você pronuncia com a boca. É uma frequência que você incorpora com todo o seu ser. É uma vibração que transforma você de dentro para fora. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual os antigos selaram esse conhecimento, não para escondê-lo do mundo, mas para proteger o mundo dele, até que a humanidade estivesse pronta. Mas aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Estamos prontos agora? Vivemos em um mundo onde as pessoas mal conseguem ficar 5 minutos sem olhar o celular, onde a ansiedade e a depressão estão em níveis epidêmicos, onde perdemos completamente a conexão com os ciclos naturais, com as frequências da Terra, com nossa própria essência vibracional. E então descobrimos um papiro que nos ensina a vibrar na frequência de Deus. É receita para iluminação ou para desastre? A resposta pode estar no próprio papiro, porque ele não continha apenas o nome sagrado,
Continha também as preparações necessárias, os estágios de purificação, as práticas mentais e espirituais que uma pessoa deveria dominar antes de tentar pronunciar o nome. Era como uma receita complexa. Você não pode pular ingredientes, não pode acelerar o processo. Cada etapa prepara você para a próxima. E a última etapa era o silêncio. Não o silêncio da ausência de som, o silêncio da presença total. O silêncio onde você não pronuncia o nome porque você se tornou o nome. Isso te dá arrepios? Deveria dar, porque estamos falando sobre a transformação mais profunda possível. Estamos falando sobre sintonizar sua consciência individual com a consciência cósmica, sobre vibrar em harmonia perfeita com a fonte de toda a existência. Os místicos de todas as tradições sempre souberam disso. Eles chamavam por nomes diferentes: Samadhi, Satori, união divina, iluminação, mas todos estavam descrevendo a mesma coisa. O momento em que você para de ser uma nota separada e se torna parte da sinfonia inteira. E esse papiro era o mapa para voltar para casa na vibração original, na frequência que existia antes do tempo, que criou o espaço, que deu origem a todas as formas de vida no universo. Mas aqui está o que vai realmente mexer com a sua cabeça. Se isso é real, se realmente existe uma frequência fundamental que é o nome de Deus, então toda vez que você sente gratidão genuína, toda vez que você ama incondicionalmente, toda vez que você se conecta profundamente com outra pessoa ou com a natureza, você já está pronunciando esse nome. Talvez não perfeitamente, talvez não conscientemente, mas você está vibrando numa frequência que ecoa o original. Você é uma oração andante, um mantra vivo, uma pronunciação imperfeita, mas real do nome sagrado. E talvez essa seja a verdadeira mensagem do papiro. Não que você precisa aprender uma palavra secreta, mas que você precisa se lembrar de quem você realmente é. Você precisa se lembrar de que você é uma nota única e irreplaçável na sinfonia cósmica. Que sua vida, seus sentimentos, seus relacionamentos, seus sonhos, tudo isso é parte da pronúncia contínua do nome de Deus. O universo está constantemente falando seu próprio nome através de você, através da sua respiração, do seu batimento cardíaco, dos seus pensamentos, das suas emoções. Você é uma letra viva no nome sagrado. E quando você entende isso, realmente entende, algo muda para sempre. Você para de procurar Deus fora de si mesmo. Você para de achar que precisa ser diferente, melhor, mais espiritual. Você simplesmente sintoniza, como um rádio encontrando a estação certa. E então você ouve, finalmente você ouve, o nome que sempre soube, a vibração que sempre reconheceu, a frequência que é você, que é tudo, que é o próprio tecido da realidade. Mas para chegar lá, você precisa atravessar o medo. O medo de descobrir que você é muito maior do que imagina. O medo de perceber que não existe separação real entre você e o universo. O medo de entender que você é responsável por criar a realidade a cada segundo. Esse medo está escrito nas margens do papiro. Está nos avisos dos antigos. Está na razão pela qual o Dr. Hassan desapareceu. Não porque o conhecimento é perigoso em si, mas porque ele muda tudo. E nem todo mundo quer que tudo mude. Alguns preferem acreditar que são pequenos, insignificantes, separados. É mais fácil, é mais seguro. Mas você chegou até aqui. Você está ouvindo essa história. E algo dentro de você já sabe que não vai conseguir parar por aqui. Algo dentro de você já começou a vibrar na frequência da curiosidade, da busca, da sede pelo verdadeiro conhecimento. E essa vibração já é uma pronunciação do nome sagrado. Você já começou. Só falta decidir o quanto está disposto a ir fundo. O quanto está disposto a deixar que essa vibração o transforme completamente. Porque agora vamos falar do que realmente estava escrito no papiro. Das palavras exatas,
das instruções específicas e de por que elas podem mudar sua vida para sempre. O papiro começava com uma frase que traduziu para algo como: para aquele que busca pronunciar o nome impronunciável, que primeiro aprenda a ouvir o silêncio entre os batimentos do próprio coração. Não era poesia, era ciência aplicada. Os antigos entendiam que antes de você conseguir vibrar na frequência universal, você precisa primeiro sintonizar com sua própria frequência pessoal. Precisa conhecer o ritmo único da sua própria existência. E aqui está onde a coisa fica científica de uma forma que vai te surpreender. Seu coração não bate em ritmo constante. Nunca. Existe uma variação sutil, quase imperceptível, entre cada batimento. Os cientistas chamam isso de variabilidade da frequência cardíaca. E descobriram algo incrível. Quando você está em estado de coerência emocional profunda, gratidão, amor, compaixão, essa variabilidade cria um padrão específico, um padrão que ressoa com a frequência Schumann da Terra. Seu coração literalmente se sintoniza com o planeta. O papiro descrevia exercícios específicos para alcançar esse estado, técnicas respiratórias que modulam o ritmo cardíaco, posturas corporais que otimizam a ressonância, visualizações que harmonizam as ondas cerebrais. Era um manual de sintonização biológica, mas a parte mais impressionante vinha depois, as instruções para o nome sagrado em si. O nome não era uma palavra no sentido convencional. Era uma sequência de sons vocálicos específicos, pronunciados em frequências exatas, com durações precisas, em uma ordem que criava padrões de interferência harmônica. Imagine só, se você jogar uma pedra numa lagoa, ela cria ondas circulares, certo? Mas se você jogar duas pedras ao mesmo tempo, as ondas se encontram, criando padrões complexos. Algumas ondas se amplificam, outras se cancelam. Um verdadeiro espetáculo da natureza. O nome de Deus. Era como jogar múltiplas pedras sonoras na lagoa da consciência, criando um padrão de interferência, que ressoava com a estrutura fundamental da realidade, algo incrível. E aqui está o que vai te deixar de queixo caído. Em 2019, pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que certas combinações de frequências sonoras podem induzir estados alterados de consciência, de forma previsível e reprodutível. Eles chamaram isso de neuroacústica aplicada, uma descoberta revolucionária. As frequências que eles identificaram como mais eficazes eram quase idênticas às descritas no papiro de Quéops. Quase idênticas. Inacreditável, não é? Como isso é possível? Como escribas de 5.000 anos atrás conheciam a neuroacústica, tão avançada para a época? A resposta pode ser mais simples e mais profunda do que imaginamos. Eles experimentaram, sistematicamente, por gerações. Imagine uma civilização inteira, dedicada a mapear os efeitos de diferentes sons na consciência humana, não como um hobby, mas como uma ciência sagrada, como a busca mais importante da existência, uma dedicação imensa. Eles testaram frequências, combinações, durações, sequências, observaram os efeitos, registraram os resultados, refinaram as técnicas, um trabalho árduo e minucioso, e, eventualmente, descobriram a fórmula exata, a combinação específica de sons, que abre a consciência humana para sua dimensão cósmica. Uma descoberta transformadora. Mas aqui, a história fica ainda mais pessoal, porque o papiro não parava na teoria. Ele descrevia os estágios pelos quais uma pessoa passa. Quando pronuncia o nome sagrado corretamente, uma jornada fascinante. Primeiro estágio, reconhecimento. Você subitamente percebe que existe muito mais consciência disponível do que você normalmente acessa, como se descobrisse que sua casa tem quartos inteiros, que você nunca soube que existiam, uma revelação impactante. Segundo estágio, expansão. Sua percepção começa a se estender, além dos limites normais do corpo.
Você sente que está conectado energeticamente com tudo ao seu redor. Não como metáfora, mas como experiência direta, uma sensação indescritível. Terceiro estágio: dissolução. A sensação de ser uma pessoa separada começa a desaparecer, não de forma assustadora, mas de forma liberadora. Como tirar uma roupa apertada depois de um dia longo, um alívio profundo. Quarto estágio: integração. Você percebe que nunca deixou de ser conectado com tudo. A separação sempre foi ilusão. Você é uma onda individual no oceano infinito da consciência. Uma verdade libertadora. Quinto estágio: retorno. Você volta à percepção normal, mas transformado. Você lembra quem você realmente é e nunca mais esquece completamente. Uma transformação permanente. O papiro era detalhado sobre cada estágio. Descrevia as sensações físicas, as mudanças perceptuais, os desafios emocionais, as armadilhas mentais. Um guia completo e minucioso. Era um mapa completo da transformação da consciência, mas também era um aviso sobre o que acontece quando você acelera o processo, quando você tenta pular estágios, quando você não está adequadamente preparado. Um alerta importante, porque pronunciar o nome de Deus não é como tomar uma aspirina. Não é algo que você faz e depois continua a vida normalmente. É uma experiência transformadora. É como descobrir que você pode voar. Depois disso, caminhar nunca mais é igual, é uma mudança radical de perspectiva. E nem todo mundo está preparado para voar. Alguns preferem manter os pés no chão, alguns precisam manter os pés no chão, alguns têm responsabilidades, relacionamentos, compromissos que requerem uma perspectiva mais limitada. E isso está bem. O papiro deixava isso claro. Não era para todos. Não deveria ser para todos. Uma mensagem de aceitação e respeito. Mas para aqueles que sentem o chamado, para aqueles que não conseguem parar de se perguntar sobre o significado mais profundo da existência, para aqueles que já sabem que existe algo mais, para esses, o papiro oferecia o caminho, uma jornada para os que buscam mais. E agora, aqui está algo que vai te dar arrepios. Você está sentindo isso agora, não está? Essa vibração sutil, essa sensação de que algo dentro de você está despertando, apenas por estar ouvindo sobre isso. Isso não é coincidência, uma sincronicidade poderosa. A própria descrição do processo já inicia o processo. Sua consciência já começou a expandir, apenas por contemplar a possibilidade de expansão. Você já está pronunciando o nome sagrado de uma forma rudimentar, apenas por estar aberto à pronúncia, uma conexão profunda e inata, porque aqui está o segredo final que o papiro revelava. O verdadeiro nome de Deus não é algo que você aprende. É algo que você se lembra, uma verdade fundamental. Você já sabe esse nome, sempre soube. Está codificado na sua estrutura mais fundamental. Cada célula do seu corpo vibra com esse nome. Cada batimento do seu coração pronuncia uma sílaba dele. Cada respiração é uma invocação, uma conexão intrínseca. Você é o nome de Deus, falando sobre si mesmo, uma verdade reveladora. E quando você entende isso completamente, não como conceito intelectual, mas como experiência vivida, algo irreversível acontece. Você percebe que nunca houve separação entre você e o sagrado. Nunca houve distância entre você e Deus. Nunca houve caminho para percorrer, uma integração completa. Você já estava em casa, sempre esteve. Um retorno à essência. Só havia esquecido. E talvez esse seja o verdadeiro propósito de toda busca espiritual. Não encontrar Deus, mas lembrar que você nunca estava perdido. Uma jornada de autodescoberta. O papiro de Kelps não continha o nome de Deus para que você pudesse obtê-lo. Continha o nome de Deus para que você pudesse se lembrar de que você já é Ele, uma lembrança fundamental. Mas agora vem a pergunta prática, a pergunta que todos fazem. Como você aplica isso na sua vida real?
Como você integra essa compreensão no seu dia a dia? Como você vive essa verdade, sem se tornar um ermitão na montanha? O papiro tinha respostas para isso também. Ele descrevia práticas simples, práticas que você pode fazer no trânsito, no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Práticas acessíveis para o dia a dia. Práticas que gradualmente sintonizam você com sua frequência natural. Que lentamente dissolvem a ilusão de separação. Que suavemente despertam você para quem você realmente é. Uma transformação suave e gradual. Não práticas complicadas. Não rituais elaborados. Não técnicas que requerem anos de treinamento. Práticas simples como prestar atenção na sua respiração por alguns segundos. Como sentir gratidão genuína pelos pequenos momentos. Como escutar realmente quando alguém está falando com você. Práticas simples e poderosas. Práticas que reconhecem que cada momento comum é uma oportunidade de pronunciar o nome sagrado. Que cada interação humana é um diálogo entre aspectos diferentes da consciência universal. Que cada desafio é uma chance de se lembrar de que você é muito maior do que qualquer problema temporário. Uma nova perspectiva sobre os desafios da vida. Essa é a sabedoria prática do papiro. Não transformar sua vida em algo irreconhecível, mas transformar sua percepção da vida que você já tem. Não sair correndo para uma caverna no Himalaia, mas descobrir a caverna sagrada dentro do seu próprio coração. Não pronunciar palavras em línguas antigas, mas reconhecer que cada palavra que você fala com amor é uma palavra sagrada, uma jornada de autoconhecimento. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Você não precisa acreditar em nada do que eu disse para que funcione. Você não precisa aceitar a história do papiro. Não precisa concordar com as interpretações. Não precisa adotar nenhuma crença específica. Você só precisa experimentar. Experimente prestar atenção na sua respiração por alguns minutos todos os dias. Experimente sentir gratidão genuína pelas pequenas coisas. Experimente escutar as pessoas com total presença. E então, observe o que acontece. Observe se você começa a se sentir mais conectado, mais em paz, mais você mesmo. Observe se a vida começa a fluir com mais facilidade, se os relacionamentos ficam mais profundos, se você encontra significado em lugares onde antes só havia rotina. Observe se algo dentro de você começa a despertar. Algo que sempre esteve lá, esperando para ser reconhecido. E se isso acontecer, se você começar a sentir essa transformação sutil, mas profunda, então talvez você entenda que o papiro não era sobre encontrar Deus lá fora, era sobre reconhecer Deus aqui dentro. Não como conceito religioso, não como figura externa, mas como a própria essência da sua existência, como a vibração fundamental que você é, como o nome sagrado que você sempre foi. E quando você reconhece isso completamente, quando você vive isso totalmente, quando você se torna isso conscientemente, então você entende que o maior segredo nunca foi segredo, estava sempre à vista de todos, escondido no lugar mais óbvio possível, dentro de você. O verdadeiro nome de Deus não está escrito em papiros antigos, está escrito no ritmo do seu coração, está pronunciado na melodia da sua respiração, está cantado na sinfonia dos seus pensamentos e emoções e experiências. Você é uma pronúncia viva, andante, respirante do nome mais sagrado que existe. E talvez, essa seja a única coisa que você realmente precisava se lembrar, que você não está procurando por Deus. Você é Deus procurando por si mesmo, através dos seus olhos, através da sua vida, através da sua única e irreplacível perspectiva no cosmos infinito. E isso é mais sagrado que qualquer papiro, mais poderoso que qualquer nome antigo, mais transformador que qualquer técnica secreta. Você, exatamente como você é, agora mesmo, respirando, vivendo, sendo, pronunciando perfeitamente o nome de Deus apenas por existir. E quando você entende isso completamente,
Quando você vive isso totalmente, quando você se torna isso conscientemente, então você percebe que toda busca chegou ao fim, não porque você encontrou o que procurava, mas porque você se lembrou de que nunca esteve perdido. O papiro de Kelps foi apenas um lembrete de quem você sempre foi, de quem você sempre será, do nome sagrado que você não precisa aprender a pronunciar, porque você é a própria pronúncia, para sempre. E isso muda tudo, mesmo que mude tudo, mantendo tudo exatamente como sempre foi. Perfeito, sagrado, completo. Você